bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mia. E se ainda não estás inscrito, não te esqueças, inscreve, está bem? Vamos crescer juntos para receberem também mais novidades sobre maternidade, porque sim, hoje eu vou gravar o meu primeiro trimestre de gravidez. Vou partilhar com vocês como é que foram estas primeiras semanas e porque, para dizer a verdade, eu sou uma mamã de primeira viagem e quando comecei a pesquisar na internet sobre gravidez, sobre o primeiro trimestre, o que é que era normal sentir e não sentir, eu encontrei muitos diários de gravidez e achei super fofo. Por isso resolvi criar o meu também para partilhar com vocês as minhas experiências e é isso. Então, apesar de nas primeiras semanas ainda não se notar grande diferença a nível de barriga, não ter grande barriga, existe muita coisa a acontecer dentro de nós e que conseguimos sentir, porque há toda uma transformação, não é? O nosso corpo está-se a preparar para receber um bebê, para estar a proteger um bebê durante 9 meses, ok? Para quem é novo nesta área da maternidade, como eu, para mim foi bastante difícil falar em semanas e não em meses. Eu estava muito habituada a dizer estou de 1 mês, 2 meses, 3 meses e a mudança para as semanas foi assim um bocado estranho. Eu também pesquisei sobre isso para ver quantas semanas é que era cada trimestre. E então, para quem não sabe, o primeiro trimestre vai até ao final da 12ª semana, ok? Apesar de ainda não se notar grandes diferenças a nível corporal, há muitos sintomas que vamos sentindo, porque, como eu disse, há toda uma transformação no nosso corpo. Uma delas tem a ver com as hormonas, há muita produção de hormonas e isso faz-nos ter certos e determinados sintomas. Não que seja tudo igual para todas as grávidas, cada mulher experiencia a gravidez de uma maneira diferente, mas na maior parte dos casos isto infelizmente acontece, está bem? Alguns sintomas não são tão agradáveis e ficamos naquela de nunca mais acaba, nunca mais passa esta fase. A verdade é que passa, está bem? O primeiro trimestre pode ser duro, pode ser complicado ou não, mas acaba sempre por passar. Então, alguns dos sintomas que eu tive no primeiro trimestre foram os enjoos. A partir mais ou menos da 6ª semana, eu comecei a sentir muitos enjoos e não conseguia quase comer, o cheiro da comida deixava-me muito mal disposta. Cozinhar então era impensável para mim, cozinhar, e o que não facilitou muitas coisas, né? Porque uma pessoa no fundo sente um pouco de fome, sente vontade de comer e também temos aquela consciência de que estamos a criar um ser vivo, né, dentro de nós e precisamos de nos alimentar, precisamos dar todos os nutrientes para o bebê se desenvolver da melhor forma. Só que quando isto vira um pouco de enjoo, de desconforto, a coisa complica bastante. Mas é normal, está bem? Vai durar até ao final do primeiro trimestre, até ao final da 12ª semana. No meu caso durou até a 14ª semana. E eu já dizia, não acredito, eu vou passar a gravidez toda enjoada, mas não, ele passou. Outro dos sintomas que também podem sentir e que também é normal é o cansaço. Eu lembro-me que no meu primeiro trimestre, eu estava muito cansada, eu só queria dormir. Eu, por exemplo, não podia entrar no carro, qualquer viagem que eu fizesse fosse de 5 minutos ou 1 hora, eu adormecia logo. Realmente andava muito cansada, dormia muitas horas por dia, porque pronto, o corpo lá está-se a preparar, o que também é normal. Não se preocupem em relação a isso, é normal, está bem? Depois também passa. Depois, mais para a frente, vão querer dormir e não vão conseguir, está bem? Mas pronto, isso é outra fase. Portanto, agora se puderem, durmam o máximo que conseguirem, descansem, relaxem e vai, porque realmente é só mesmo uma fase. Eu esqueci-me de dizer, quando eu senti os enjoos, não foi só da comida, ok? Eu enjoei o meu perfume, eu não consegui usar perfume no primeiro trimestre. Um problema grave que eu tive, grave entre aspas, está bem? Foi, eu vomitava sempre que lavava os dentes, o que realmente também não facilitou muitas coisas, porque pronto, né? Uma pessoa tem que lavar os dentes, tem que manter uma boa higiene oral, porque os dentes também ficam muito sensíveis durante a gravidez.
o nosso cálcio acaba também por ir para o bebê, portanto ficamos com os níveis de cálcio um bocadinho em baixos, logo as nossas gengivas, os nossos dentinhos ficam muito sensíveis e eu cada vez que lavava os dentes era a seguir e a vomitar, portanto foi também muito complicado. Graças a Deus também passou. Mal os enjoos começaram a aliviar essa parte de lavar os dentes também. No meu caso, o que eu fiz foi lavar. Lavava, vomitava, lavava. E também experimentei pasta de dentes diferentes, escova de dentes diferentes, tentar ver se realmente poderia ser uma coisa ou outra, mas não resultou, eu vomitava sempre, está bem? Outro dos sintomas é tan, 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 mudança de humor. Ok? Nós estamos bem, a seguir estamos super irritadas, a seguir estamos muito tristes, estamos felizes. Portanto, há também esta mudança de humor e pobres dos nossos companheiros, dos nossos amigos que estão ao nosso lado, porque comigo, por exemplo, eu estava bem e do nada eu ficava super irritada, super irrequieta, eu não conseguia estar. A minha paciência, digamos, estava mesmo no limite, está bem? E lembro-me de uma situação em que fomos, por exemplo, a um restaurante e a comida nunca mais vinha para a mesa e aquilo estava a mexer comigo de uma maneira mesmo. Eu já não aguentava mais, eu só dizia eu vou esperar meio segundo e vou-me embora se a comida não vier para a mesa. Portanto, também é normal essa alteração, é um sintoma que também é de grávida, não é? E depois existem outros sintomas, estes foi os que eu vivenciei mais, e depois existem também outros sintomas em que, por exemplo, dores de cabeça, um cansaço realmente muito extremo, dores, desconforto abdominal, dores abdominais, por exemplo, gases. No primeiro trimestre também pode acontecer muito, inchaço, uma pessoa ficar muito inchada com gases, mas não acontece com todas, está bem? Não acontece com muita frequência, pelo menos das pesquisas que eu fiz, não, são sintomas que não acontecem com tanta frequência e realmente eu não não tive esses sintomas. Portanto, é como eu digo, cada mulher é única, cada mulher vivencia a gravidez de uma maneira diferente. É uma questão de, se realmente tiverem com dúvidas se é normal ou se não é normal, falem com o vosso médico, com o vosso obstetra, ou então pesquisem. É sempre bom falar com o nosso obstetra, não é? Mas se não quiserem estar-se a deslocar e se for uma coisa mínima, podem pesquisar se realmente é normal ou não. Verificando sempre as fontes onde vocês estão a fazer a pesquisa, está bem? Porque varia muito de país para país. Por exemplo, no Brasil eles fazem de uma determinada maneira e há certos procedimentos que são normais e em Portugal, por exemplo, já não é. Portanto, verifiquem sempre, está bem? Agora vamos falar de sintomas que possam ter no primeiro trimestre e que devem, sem dúvida alguma, falar com o vosso obstetra, está bem? Nomeadamente, perda de sangue no primeiro trimestre. Se for uma coisa mínima, uma pinguinha ou outra de sangue, às vezes nem é bem sangue, é assim uma cor acastanhada, portanto se for assim apenas uma pinguinha ou outra, não é muito alarmante, está bem? Mas se tiverem perda de grande quantidade de sangue ou se acharem que realmente é mais do que o normal ou pronto, que é mais do que o normal, parece quase um período, é assim, falem com o vosso obstetra, porque pode ser um caso alarmante ou não, está bem? Se tiverem realmente muita dor, uma dor insuportável, uma dor que não vos permita quase andar, falem também com o vosso obstetra. Se tiverem ardor ou dor, ou até mesmo sangue na urina, quando fazem xixi, não é? Se tiverem dor, é também uma questão alarmante, está bem? Se tiverem febre, falem também com o vosso obstetra. Se tiverem a visão turba, ou seja, se começarem a ver tudo à roda, se começarem a sentir tonturas muito fortes, falem com a vossa obstetra, está bem? Tudo isto que eu acabei de dizer são sintomas alarmantes, são sintomas que vocês realmente devem falar com quem vos acompanha durante a gravidez, para que possam ficar mais descansadas, para que possam fazer certos e determinados exames, para ver se realmente está tudo bem, porque no primeiro trimestre pode-se vir a desenvolver, por
por exemplo, a gravidez atópica, pode haver já malformações, pode haver, a placenta pode realmente não estar a formar-se de maneira mais correta. Portanto, falem com a vossa obstetra, expliquem a vossa situação, expliquem os vossos sintomas, não tenham vergonha, não tenham medo. E mais importante é que muitas vezes as pessoas de fora dão as suas opiniões. As pessoas de fora muitas vezes dizem: isso é normal, isso não é normal, tu devias fazer isto, tu devias fazer aquilo, bebe isto ou bebe aquilo. Não façam isso, ok? Nós sabemos, nós sentimos dentro de nós todas as alterações e muitas vezes temos aquela sensação de que algo não está bem com o nosso bebê ou algo não está bem com o crescimento ou algo, seja o que for. Sigam a vossa intuição. Se vocês realmente têm esses sintomas e acham que não está bem, que não faz parte de uma gravidez normal, falem com a vossa obstetra, tirem as vossas dúvidas. Falem, discutem o assunto com o vosso parceiro, vão ao médico, falem, está bem? Não há que ter vergonha, não há que ter receio de eu chego lá e afinal está tudo bem e eu estava aqui toda a... Não, está bem? Pronto. Porque é normal no primeiro trimestre, e eu falo também por experiência própria, no primeiro trimestre nós ficamos alarmados com tudo e mais alguma coisa, ficamos muito preocupadas, eu pelo menos comigo foi assim, eu estava muito preocupada, às vezes sentia uma dor mínima no fundo da barriga, não é? E ficava logo, será que está tudo bem? Será que o bebê, será que ele está a crescer? Será que não está a crescer? Isto tudo é normal, está bem? Principalmente para quem está a viver a primeira gravidez, ok? Porque tudo é novidade para nós não conhecemos nada, não sabemos o que é normal, o que não é normal. Portanto, é normal a gente criar estas dúvidas, estas preocupações, estas ansiedades. E isso tudo é bom falar com alguém, é bom discutir com o nosso companheiro, é bom discutir com a nossa obstetra, com quem nos acompanha. Por isso não há que ter vergonha disso, ok? Eu muitas vezes liguei, infelizmente o meu primeiro trimestre foi na pandemia do vírus, e portanto as minhas consultas foram muito por telefone. Eu ligava, ele falava, eu explicava o que é que estava a passar, o que é que não estava a passar. E quando houve necessidade, eles disseram: ok, vem para o hospital, vamos fazer exames, vamos ver se realmente está tudo bem, se não está. E a maior parte das vezes, graças a Deus, estava tudo bem. Portanto, não há que ter vergonha disso, ok? Se nós estamos com dúvidas, falamos, conversamos, ligamos para quem realmente entende do assunto e tratamos disso tudo. Os conselhos dos amigos são muito bons, muito bonitos, mas vamos deixar-nos guiar por aquilo que a gente sente, está bem? Pelos sintomas, né? E realmente pela nossa intuição de mãe, que já começa a formar-se aqui, ok? Outro assunto muito importante também é quem está no primeiro trimestre, ou seja, mal se descobre que se está grávida, não é? É muito importante marcar uma consulta, ok? Primeiro para fazer um teste de gravidez, em que realmente confirme o teste de farmácia que nós fizemos em casa. E depois também, porque no primeiro trimestre existe todos uns exames que nós temos que fazer, ok? Para além de alguns cuidados que nós temos que ter, a nossa alimentação vamos ter que alterar, vai ter que ser uma alimentação mais variada, mais saudável, para quem ainda não a faz. Portanto, vamos ter que ter muito cuidado a isso. É no primeiro trimestre, para quem não planeava engravidar ou quem ficou grávida de repente, não é? É normal começar a tomar vitaminas, suplementos vitamínicos, incluindo o ácido fólico e a vitamina D, tá bem? É muito importante a vitamina D e o ácido fólico. Logo, é importante nós falarmos com o médico, né? Marcarmos uma consulta para que ele nos diga qual a melhor opção que temos. No primeiro trimestre, uma das coisas que eu também fiz foi uma análise ao sangue, onde via a probabilidade da criança nascer com alguma mutação genética, com alguma deformação, seja algum síndrome ou mesmo uma deformação de crescimento, não é? E todos esses exames vão acabar por nos sossegar um bocado quando recebemos o resultado, não é? Porque se vimos cá ali que está tudo bem, que se em princípio o bebê vai se desenvolver da melhor maneira possível, portanto vai depender de nós, não é? Daquilo que nós fazemos com o nosso corpo e qual alimentação que lhe vamos dar. E é quase um alívio, não é? É tirar um peso dos ombros, saber que o bebê que vai desenvolver da melhor forma possível, está bem? Cuidados a ter durante o primeiro trimestre e não só, durante a gravidez toda e não só.
também para com vocês mesmas, ok? Porque não é só durante a gravidez, nós devemos manter bons hábitos alimentares, ok? E não só. Devemos evitar o tabaco. Quando está grávida, deve-se realmente deixar de fumar. Eu fui fumadora durante 14 anos, 14, 15 anos mais ou menos, e, e mal descobri que estava grávida, eu parei de fumar, está bem? Porque realmente é muito, muito importante. É importante também quem ingere muitas bebidas alcoólicas não beber álcool durante a gravidez, mas isto tudo nós sabemos, não é? Portanto, são alguns cuidados. Agora, o que eu tenho para partilhar com vocês é algumas dicas, algumas ideias de como eu ultrapassei alguns obstáculos do primeiro trimestre, nomeadamente alguns dos sintomas que eu já falei, e que vou partilhar convosco. Caso vocês queiram experimentar, caso estejam também a passar pelos mesmos sintomas, comigo resultaram, portanto, podem resultar também com vocês, é uma questão de experimentar. Então, para o enjoo, uma das soluções que eu encontrei foi, primeiro, mal acordava eu comia bolachas de água e sal. Ou seja, ainda hoje em dia eu tenho um pacote de bolachas de água e sal na mesinha de cabeceira e era logo a primeira coisa que eu fazia, era comer uma bolacha ou duas de água e sal, só para não me levantar ao fim de tantas horas a dormir e sentir aquela tontura, aquele enjoo matinal. Portanto, foi uma das coisas que eu fiz e resultou comigo. Experimentem e pode ser que também resulte com vocês. Há quem diga que bolachas de gengibre também são boas. Eu experimentei, eu não gostei, não gostei do sabor e ainda me deixou mais mal disposta, peço desculpa. Por isso acabei por optar mesmo só pelas bolachas de água e sal e foi ótimo, resultou. Não me tirou os enjoos por completo, mas aliviou muito do sintoma em si e caso não as comesse, não é? Mal acordasse, mal me pusesse a pé, eu ia sentir-me realmente muito, muito mal disposta. Segunda dica, também para os enjoos. Eu experimentei umas cápsulas de mentor de lã, existem chá, e elas ajudaram-me, foram fantásticas. Toda aquela sensação de barriga inchada, de cólicas, isso desapareceu quando eu comecei a tomar as cápsulas de mentor de lã. Podem tomar em chá ou em cápsulas, é uma questão de vocês verem. Perguntem sempre também, lá está, a vossa obstetra se podem tomar ou não. E comprem numa ervanária, ok? Não comprem assim num sítio qualquer, ou seja, que seja o mais natural possível, ok? Outra dica também para os enjoos. Isto é só dicas para os enjoos, porque realmente foi um dos sintomas que eu sofri imenso com ele. Maçã verde. Tcharam! Como se costuma dizer, uma maçã por dia, nem sabe bem o que lhe fazia. E é verdade, maçã verde. Eu comia maçã verde e aliviava no enjoo. Aliviou também a acalmar para depois conseguir comer outras determinadas comidas, está bem? Ir comendo ao longo do dia é outra dica muito importante. Vão comendo ao longo do dia para que não haja grande quebra, para que não estejam muito tempo sem comer, porque uma das coisas que eu notava era quando eu tinha longos períodos sem comer, eu ficava ainda mais mal disposta e depois comia e aliviava um pouco. Portanto, vão comendo durante o dia, ao longo do dia. Não é comer por 2 nem por 3, está bem? Não é isso. É vão comendo em poucas quantidades, vão petiscando uns snacks saudáveis, uns frutos secos, uma fruta normal, uma banana, uma maçã, umas bolachas, vão comendo ao longo do dia. E outra dica muito importante é a hidratação, vão bebendo também muita água ao longo do dia. Uma das coisas que eu fiz, eu tive algumas infecções urinárias, mas depois eu vou comentar noutro vídeo sobre isso, ok? Eu fiz muitas infecções urinárias durante a gravidez. Uma das soluções que eu tive para a água foi, eu comprei uma garrafa de litro e enchi a garrafa e bebi a garrafa e assim sabia mais ou menos quanta água eu estava a beber por dia. Havia dias em que eu bebia 2,5 litros, havia outros dias em que eu bebia 3 litros de água, está bem? Porque é muito, 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 muito importante vocês realmente manterem a hidratação, certo? Para quem fala em águas, fala-se também em chás. Podem beber chás, vejam quais chás são são aconselháveis para vocês nesta fase de gravidez. Bebam chás, bebam água,
Bebam sumos naturais, que é muito bom. Existe um sumo que eu também experimentei, que é à base de frutos vermelhos, que diziam que era ótimo para prevenir a infecção urinária. E eu também bebi e pronto. Infelizmente comigo não resultou, porque eu já trazia um histórico de infecções urinárias anteriores e com a gravidez só piorou, está bem? Mas se calhar se não tivesse bebido ia ter muitos mais, não sei. Não sei, mas experimentem, bebam sumos, façam sumos naturais em casa ou comprem sumos naturais e vão bebendo, vão experimentando, vejam aquilo que realmente resulta melhor com vocês, né? Porque cada uma de nós está melhor, não é? Outra dica. Para o stress, ansiedade, mudanças de humor, o que eu fiz foi técnicas de respiração. Muitas vezes, quando estava muito ansiosa, muito nervosa ou preocupada com toda a gravidez, não é? Com o início da gravidez, uma das coisas que eu fiz foi fechar os olhos, inspirar, expirar calmamente. No início, para quem não tem este hábito, é muito estranho. Confesso, mas com o tempo e com os resultados, não é? Porque nós vemos logo resultados, vamos fazendo cada vez mais, com mais naturalidade, vamos inspirar, expirar, fechar os olhos. Podem pôr uma musiquinha calma. Uma das coisas que eu gostava muito era de pôr os fones nos ouvidos, uma música de fundo de piano, porque eu adoro o som do piano, e ouvindo, ia relaxando, ia inspirando, expirando, e isso ajudou-me bastante. Outra dica para algumas dores abdominais que são normais, está bem? Aquelas dorzinhas, aquela moinhazinha, quase como se fosse a vir o período, que me ajudou bastante, foi, eu aquecia óleo de amêndoas e massageava a barriga, está bem? Não sei se é um efeito psicológico ou se era o calorzinho do óleo, mas eu ia massageando a barriga, para além de estar a hidratar a barriga e evitar estrias mais para o final da gravidez. Era algo também muito bom, muito relaxante. Também podem preparar um banhinho, se tiverem banheira, preparem um banhinho com espuma, acendam uma velinha, ponham uma música de fundo. É muito bom, é muito relaxante realmente, porque o primeiro trimestre parece que não, mas nós ficamos tão, mas tão preocupadas, tão estressadas. Por isso, se estás nessa fase, experimenta, está bem? Tira um momento zen para ti, para relaxar. Se gostas de ler, podes ler um livro, podes fazer algo que tu realmente gostes. Ok, para finalizar, algumas dicas de exercícios físicos que podes fazer no primeiro trimestre. Não podes fazer nada muito puxado, como é óbvio, não é? Não podes puxar de ti, mesmo se já fores uma pessoa que se exercita diariamente, não podes fazer certos e determinados exercícios, certo? Que exijam esforço físico, está bem? Portanto, no meu caso, o que eu fiz, como tinha alguns desconfortos, foi caminhadas. Eu fiz muitas caminhadas, ainda agora faço uma de manhã e outra à noite, ao final do dia. Eu comprei aquela bola de pilates, de yoga, e fiz alguns exercícios, sentava-me em cima da bola. Muitas vezes nem era em si exercícios físicos, era mais o relaxar a barriga, estar ali a mexer. Pronto, e também podes fazer isso. Yoga, podes fazer exercícios de yoga, de relaxamento, alongamentos mesmo para o pescoço, para os ombros, para os pés, que os pés são tão importantes e muitas vezes estão esquecidos, porque os pés no fundo carregam todo o nosso peso, não é? O nosso peso e o peso do bebê que está a crescer. E pronto, basicamente foram esses os exercícios que eu fiz durante o meu primeiro trimestre de gravidez. Uma das coisas que eu comprei, uma não, duas. Comprei duas coisas e que eu adorei no primeiro trimestre. Eu comprei aquela almofada para grávidas que forma assim a espécie de um U, ou seja, todo dia eu ficava ali aninhadinha dentro da almofada e gostei muito porque a barriga, apesar de ainda não ter barriga, o facto de estar ali aconchegadinha, eu gostei imenso da almofada, ajudou-me muito. E também comprei uma espécie de banda, não é uma banda elástica, mas é uma banda que acaba por ter elástico, né? Mas de suporte em tecido, e que à medida que a barriga foi crescendo, ela ia ficando ali apoiada e aquelas dorzinhas, aquela cólicazinha, aquela moinhazinha no final da barriga, ajudou-me também bastante com isso.
Isso, olha, já sabem, experimentem, vão experimentando, vejam o que realmente se adapta a vocês ou não, tá bem? Eu espero que tenham gostado desta minha partilha. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o meu primeiro trimestre de gravidez, porque no fundo eu estava à espera, eu queria ser mãe e tudo está a ser uma novidade. Acredito que a segunda gravidez, caso aconteça, seja muito melhor, muito mais descontraída, mas a primeira foi realmente muito estressante para mim e eu espero que vocês levem a vossa da melhor maneira possível, o mais tranquilo possível, porque tudo passa, nós vamos acabar por passar essa fase de mal-estar e vai chegar uma fase em que nós só vamos pensar, ai, nunca mais, nunca mais ele está cá fora, o bebê está cá fora para podermos abraçar, agarrar, porque vale a pena, está bem? Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Partilhem também nos comentários hum, a vossa experiência como futuras mamás, como mamãs, como é que foi o vosso primeiro trimestre. E vemos no próximo vídeo, tá bem? Beijinhos, tchau! Mua.